Pedir para você abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Nós temos compartilhado uma palavra, um tema que Deus tem colocado no nosso coração. Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque nós precisamos entender que nós, como cristãos, entramos e estamos numa batalha espiritual. E ao lermos a palavra de Deus aqui em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, o apóstolo Paulo vai falar para nós e trazer esse alerta. Nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, mas a nossa luta é contra os principados, contra aqueles que agem no mundo espiritual, meus irmãos. Nós estamos em batalha e nós precisamos entender isso. Deixa eu explicar uma coisa para você, muito importante, que eu acho que nós precisamos compreender isso. Na semana passada nós falamos muito sobre o discernimento espiritual, de nós entendermos que as coisas que estão acontecendo na nossa vida, que muitas vezes nós não compreendemos, nós precisamos de discernimento espiritual, porque muitas vezes é levante do inimigo contra a nossa vida. Você entende isso? Por que eu estou dizendo isso para você? Porque existe algo que você precisa entender. Todas as vezes que nós tomamos uma decisão por Cristo, nós estamos nos opondo ao diabo. É estranho talvez para você ouvir isso, mas é importante que você saiba, porque existe Deus e existe o diabo, existe o céu e existe o inferno. E isso é um antagonismo, isso é um contraditório, isso significa que existe uma batalha espiritual. E eu quero enfatizar algo que eu já disse na semana passada, mas que vale muito a pena repetir. Satanás, ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então deixa eu te dizer, Satanás, ele já está derrotado. Então você pensa, mas se Satanás já está derrotado, então está tudo certo, mas aí é que está. A grande estratégia do diabo continua sendo a mesma: matar, roubar e destruir. E de que maneira ele faz isso? Ele faz isso através das tentações, ele faz isso através das ciladas, ele faz isso através das setas que ele lança contra a sua vida, da amargura que muitas vezes ele tem plantado na tua alma pela falta de perdão. Satanás tem usado de muitas estratégias para amarrar a vida de muitas pessoas. Pastor, eu não acredito nisso. Eu não estou falando, meus irmãos, que existe lá uma corda espiritual que Satanás vai amarrar no seu pé, mas tem muita gente parada na vida, não consegue avançar. Não consegue avançar por quê? Porque ainda falta resolver muitas coisas no seu passado, na sua história. Meus irmãos, tem coisas que nós precisamos abrir mão e deixar para trás. Jesus mesmo disse, aquele que quer me seguir precisa fazer o quê? Negar a si mesmo, pegar a sua cruz e me seguir. Nós estamos dizendo, meus irmãos, que nós precisamos encerrar uma página da nossa vida e da nossa história para podermos avançar nessa nova vida a qual Jesus Cristo nos chama. E há muitas pessoas que não compreenderam isso. Precisamos colocar um ponto final, meus irmãos, no pecado. Precisamos colocar um ponto final sobre algumas lembranças do passado. Precisamos colocar um ponto final em muitas coisas que ainda a gente vive repetindo, quer seja por meio de palavras, quer seja por meio de atitudes. É necessário nós entendermos que o céu é maravilhoso. É necessário que nós entendamos, irmãos, que Jesus Cristo é demais. Ele é Deus Todo-Poderoso que nos ama. Nós precisamos entender que a nova vida que nós temos em Cristo vale a pena. Nós precisamos entender que o amor que Deus derramou por nós é tão grande que está mudando a nossa história hoje e para sempre. Porque Ele nos tirou do lamaçal do pecado, como disse Jesus Cristo. Olha só, gente, sei não, hein? Olha. Nós precisamos entender que Jesus Cristo, como disse Pedro, nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para Ele, para nos conduzir para uma nova caminhada.
A vida em abundância que Jesus te prometeu é real. Você crê nisso ou não? Jesus disse, eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. É disso que eu estou falando para você, e é isso que Satanás quer tirar de você. É isso que o diabo quer tirar do cristão. Ele quer que nós nos contentemos, irmãos, apenas com as migalhas. Mas quem come das migalhas são os cachorrinhos, Jesus disse isso. Porque os filhos comem da mesa. E é isso que nós precisamos buscar. Deus tem algo muito especial para a sua vida e para o seu coração. Então, meus irmãos, sabendo disso, nada é mais importante do que isso. A estratégia do diabo é justamente essa: conduzir você, agarrar você, para impedir você de avançar. Porque a palavra de Deus diz que em Cristo você já é mais que... Em Cristo nós somos mais que vencedores, irmãos. Olha que palavra maravilhosa. E aí, meus irmãos, nós precisamos justamente entender as estratégias que o diabo muitas vezes tem usado para nos parar, para nos prender. E aí eu tentei de muitas maneiras avançar, e eu não consegui sair do versículo 13 do capítulo 6 de Efésios. Versículo 13 do capítulo 6. Ele diz assim: por isso, peguem toda a armadura de Deus. Efésios 6:13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Tem duas coisas poderosas que Deus revela para nós na palavra quando nós lemos esse texto. Ele diz: peguem toda a armadura de Deus. Amém? Essa é a primeira estratégia para a batalha espiritual. Peguem toda a armadura de Deus. Você pode repetir isso comigo? Peguem toda a armadura de Deus. O que é que Deus está falando para nós? Não pegue apenas o capacete, não pegue apenas o escudo, não pegue apenas a espada, não pegue apenas a couraça, não pegue apenas o cinto, não pegue apenas as sandálias. Mas ele diz, você precisa se revestir com toda a armadura de Deus. Vem uma palavra no meu coração, meus irmãos, nessa noite que eu compartilho com vocês, e ao falar sobre isso, é que a vida cristã, ela precisa ser vivida de maneira integral. Você entende o que significa isso? Viver a vida cristã de maneira integral. Porque, meus irmãos, aonde isso é extremamente importante para você entender algo muito sério no mundo espiritual. Sabe qual é a mais terrível estratégia do diabo contra os crentes? Chama-se acusação. Chama-se acusação. E como é que chega nessa parte da acusação? Lá em Apocalipse diz que o diabo está de dia e de noite diante de Deus, acusando os irmãos. E como que acontece isso, meus irmãos? Acontece da seguinte maneira: primeiro o diabo te tenta. E ao tentar você acaba cedendo e cai. Então se concretiza o pecado. Ao concretizar o pecado, vem o grande indicador do inimigo dizendo para você: você não pode orar, você não precisa ir na igreja, por que você vai fazer lá? Ou melhor, para que você vai ler a Bíblia? Porque quem está em pecado está debaixo de acusação, irmãos. Isso é tão sério. Por isso que a palavra de Deus diz que essa armadura precisa ser colocada de maneira integral, ou seja, de maneira total. Desde o capacete até as sandálias que vão nos pés. Por que que a palavra de Deus diz isso para nós? Porque se ficarmos, meus irmãos, e dermos uma pequena brecha para que o inimigo se aproxime e tenha uma oportunidade,
nós vamos cair. E quando nós cairmos, vai ser difícil de levantar. Mas louvado seja Deus, porque Deus é gracioso e misericordioso e nos dá a oportunidade, a misericórdia para podermos recomeçar. Amém, irmãos? A estratégia do diabo é a mesma desde lá de trás. O que ele fez com a Eva? Tentou. Tentou naquilo que Deus disse: esse fruto vocês não vão comer. E a tentação foi: coma. A tentação começa assim: parece que é bom, né? Depois passa para outra fase: por que você não experimenta? E aí chega no ápice: não dá nada não. Não tem nada a ver. Todo mundo faz. Vocês entendem isso? Isso é a estratégia do diabo. Porque o diabo quer que você cometa o pecado. Porque você cometendo o pecado, você está debaixo de acusação. E ele vai continuar te acusando. E é por isso, meus irmãos, que muitas vezes existem pessoas que vêm à igreja. Existem pessoas que tentam orar. Existem pessoas que tentam viver uma vida de comunhão. Existem pessoas que tentam buscar uma vida mais próxima de Deus. E tem falhado. E tem falhado por quê? Porque existem áreas da sua vida que ainda estão comprometidas e que precisam ser entregues no altar do Senhor. A armadura precisa ser colocada totalmente. E ele começa falando sobre, e eu acho muito interessante, meus irmãos, porque se eu fosse descrever a armadura, talvez eu começasse pelo capacete, né? Não é uma tendência? Mas ele começa dizendo, no versículo 14, ele diz assim: portanto, fiquem firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Onde fica a couraça? Para proteger o tórax, para proteger os órgãos vitais, para proteger o seu coração. E o que protege? Cingindo-vos da verdade. Então ele está falando primeiro, desculpe, do cinto, depois ele fala da couraça. Cingindo-vos. Use o cinto da verdade. Use a couraça da justiça. E ele vai falando, irmãos, sobre uma porção de coisas. Ele fala então sobre a verdade, ele fala sobre a justiça, ele fala sobre as sandálias, falando sobre a proteção, falando sobre o cuidado. E estas sandálias eram sandálias especiais, porque não guardava apenas, não protegia apenas os pés, mas protegiam também as canelas. E então, meus irmãos, ele vai falando e vai descrevendo toda a armadura. E vai falar sobre o escudo da fé, vai falar sobre a espada do Espírito, e vai falar sobre o capacete da salvação. O que eu quero chamar a sua atenção é que cada elemento dessa armadura diz respeito a um valor, a uma virtude cristã. E esses valores e essas virtudes cristãs precisam fazer parte da nossa vida como cristãos. Porque são essas virtudes. Eu já vi, irmãos, nada contra, não tem problema nenhum. Eu já vi muitas vezes algumas pessoas, quando vão sair de casa ou quando vão enfrentar algum momento difícil da sua vida, pegar Efésios 6 e dizer assim: eu vou me revestir com a armadura de Deus. Algum problema nisso? Nenhum problema. Mas qual é o principal valor que nós encontramos aqui? São as virtudes que aqui são citadas, porque elas são apenas um comparativo. Ele faz apenas uma relação com a armadura que protege o soldado romano. Essas virtudes protegem o cristão que quer seguir nesta batalha. Então, meus irmãos,
para fechar essa primeira parte, nós estamos falando de algo que precisa ser integral. Um evangelho que vive de maneira integral. Ou seja, através das nossas atitudes, mas também através das nossas palavras. Lembra daquele jogo de palavras que a gente precisa fazer o que fala para podermos falar do que a gente faz. Tem uma frase, eu não sei exatamente de quem é, que diz assim: pregue o evangelho tão alto, fale do evangelho tão alto, que você não precise usar palavras. Paulo, ao apresentar-se aos coríntios, ele diz: a minha vida é uma carta viva, que vocês podem ler, me ler através do que eu faço. Vocês me conhecem porque vocês viram o que eu faço. Meus irmãos, existe algo aqui no versículo 13 que é extremamente importante. Ele diz então: por isso peguem toda a armadura de Deus. Para quê? Para que vocês possam resistir no dia mau. E aí eu digo a vocês, não há apenas um dia, mas é o dia mau que chega. Quando ele chega? Não sei. Vocês já perceberam que os problemas sempre aparecem de surpresa? Ou pelo menos a maioria deles. Quem sai por uma viagem, deixa eu contar uma história para vocês. Nós saímos do Mato Grosso certa vez para vir visitar os parentes aqui em Londrina. Andamos cerca de, eram 1.900 quilômetros de distância. Nós estávamos num Celta, eu, a Vivian, e mais o Gabriel atrás. Ele era pequeno ainda. Se eu não me engano, acho que a Vivian estava até grávida do Miguel nesse dia. Imagine vocês, nós num Celta abarrotado de coisa, estrada extremamente esburacada, não sei quem conhece uma estrada assim, quem já viajou para aqueles lados lá. Andamos, sei lá, 100 quilômetros, 150 quilômetros, não sei. Passamos num buraco, entortou a roda do carro e nós escutamos aquele terrível som. Blaf, 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 blaf. Então, irmãos, vocês imaginem só que transtorno. Eu sabendo que eu tinha tudo aquele tanto de quilômetro para viajar, tive que parar o carro, tirar tudo que estava dentro do porta-mala, tirar o step, trocar o pneu e depois guardar o pneu furado e colocar tudo dentro do carro de novo, até chegar numa borracharia e fazer o quê? Tirar tudo de dentro de novo, arrumar o pneu, guardar o step e colocar tudo para dentro de novo. Imagine quanto tempo a gente não perdeu. A estratégia do inimigo, irmãos, é justamente isso. Atrapalhar a nossa caminhada até que a gente desista dela. Atrapalhar a nossa caminhada até que a gente desista dela. Então, estar pronto, revestido com a armadura de Deus, é estar pronto para enfrentar os percalços da vida, as tentações do inimigo, situações difíceis, mas saber para onde a gente vai, saber para onde nós estamos caminhando e saber quem nós estamos seguindo. O antigo hino diz: mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo, é poderoso, guardará o meu tesouro até o dia final. Usando as palavras que Paulo escreve a Timóteo. Eu sei quem tenho crido, e eu estou bem certo que Ele vai guardar o meu tesouro até o dia final. Por mais que muitas vezes as dificuldades apareçam e as coisas não aconteçam como eu gostaria, eu sei em quem eu tenho crido. E vale a pena. Como Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram ao rei Nabucodonosor: se o nosso Deus quiser salvar-nos, Ele vai nos salvar. E se Ele não quiser, nós não vamos nos dobrar a nenhum outro ídolo. Não vamos nos dobrar a nenhum ídolo.
a nenhuma estátua, a nenhum Deus, porque nós conhecemos o nosso Deus. Olha que palavra, irmãos. O versículo 13 termina dizendo: e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Eu quero chamar a sua atenção por algo muito importante. Nós não podemos nos deixar seduzir pelas glórias do passado. Eu sei que você não conhece ninguém que diz essa frase, mas eu conheço. Rapaz, mas naquele tempo que era bom. Pensa num tempo bom que não volta mais. Eu sei que você não conhece ninguém que diz isso. Na minha época, nossa, mas era muito diferente, era muito melhor. Aquela época a gente não tinha chuveiro elétrico, banheiro de noite era casinha. Gente, isso não era bom não. Fala sério. Misericórdia, quem viveu isso não quer voltar mais para esse negócio não. Chuveiro elétrico, banheiro dentro de casa, é uma benção isso aí, gente. Né? Glória a Deus. Mas o que acontece? Muitas vezes nós somos seduzidos pelas glórias do passado. O que Deus fez foi apenas um marco, porque Ele é o mesmo Deus e continua fazendo. Paulo, ao lembrar os irmãos que eles precisam lutar, e eles vão lutar e vão vencer, aleluia, que eles precisam permanecer firmes no Senhor, preparados para a batalha, também é para lembrá-los que as batalhas que eles venceram, tem que dar glória a Deus e contá-las e recontá-las quantas vezes forem oportunas, mas é preciso estar preparado, porque como diz o pessoal, a luta continua. Todo dia, as batalhas do dia a dia estão presentes na nossa vida. Se vencemos, aleluia, mas virão outras batalhas e nós temos uma palavra de vitória sobre cada uma delas. Então, meu irmão, quando você lembrar do teu passado e as coisas boas que aconteceram, as coisas maravilhosas que você teve a oportunidade de viver, dá glória a Deus. Mas nunca se esqueça que a vida continua. E que existe a oportunidade de vivermos hoje coisas maiores. De vivermos um tempo melhor. Porque o nosso Deus nos surpreende. E por isso o versículo 13 termina dizendo: permanecer inabalável. Ou seja, não vou me deixar esmorecer. Eu sei que aqui não tem ninguém assim, mas eu conheço algumas pessoas em outro lugar que dizem assim: ah, eu já trabalhei demais, eu já fiz demais na obra do Senhor. O Salmo 90, irmãos, diz que aqueles que servem a Deus, até na velhice, dão frutos. Enquanto Deus nos der vida, somos instrumentos de Deus. Às vezes uma palavra sua. Reverendo Norberto, 1995, faz tempo, hein, gente? Quem nasceu em 95 já está grande já, hein? Reverendo Norberto, ele é um grande evangelista, sanfoneiro. Olha só, presbítero Carlos. E ele pegava a sanfona dele, tocava os hinos, pregava o evangelho, muitas vezes nas praças. E eu lembro de uma frase, de uma história que ele contou, que ele falava a respeito de uma senhora que teve um encontro com Cristo e ela queria servir a Deus, mas ela ficou adoentada e ela não podia mais sair da cama. E um dia ela estava orando e falando com Deus e dizendo: Senhor, eu quero te servir, mas me tira dessa cama, o que eu posso fazer aqui? Ela olha do lado, quase que eu falei o nome do móvel, que agora não pode usar mais o nome, agora não sei como é que chama, não sei como é que eles chamam mais. É aquela mesinha que fica do lado da cama. Mesa de cabeceira, é assim que chama agora.
Aqui antigamente tinha outro nome. Aí ela olhou ali, o que ela viu? O telefone. E embaixo do telefone tinha uma lista telefônica. Eu sei que você não sabe o que é lista telefônica, mas elas existiram. E elas eram dessa grossura. E as pessoas só sabiam o número umas das outras porque tinha lista telefônica. Não tinha Google naquela época, né? E ela, quando ela olhou para o telefone, ela viu o que ela podia fazer. Ela pegou a lista telefônica, ela pegou o telefone. E aleatoriamente ela orava e aleatoriamente ela escolhia um número daquele. Ia lá pro, sei lá, pro J, por ordem alfabética. Vocês lembram disso, né, gente? Não me deixe sozinho numa dessa, não. Vocês lembram disso, né? Pegava ali, abria e discava aquele número, naquele telefone. Você rodava, lembra disso também, né? Aí você... Daí voltava. E a pessoa atendia. E ela dizia: tudo bem, meu nome é tal. Eu estou aqui ligando para você para dizer que Deus te ama, que Ele se importa com você. E se você me permitir, eu quero fazer uma oração por você. Quantas pessoas não foram tocadas por uma mulher que não podia sair da cama? E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. As oportunidades estão, irmãos, na nossa frente. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a enxergá-las. Porque existem muita gente, e não são pessoas idosas, não, são pessoas que estão cansadas, são pessoas que estão tristes, são pessoas que estão decepcionadas, mas o que Deus começou na sua vida, Ele vai completar. E a obra que Deus tem para você, Ele ainda não terminou, porque você está aqui. A luta, irmão, só termina, a batalha só tem fim, quando chamar nossa senha lá na eternidade, e aí o Senhor olhar para nós e dizer: venha, filho amado, para o descanso eterno. Mas enquanto estivermos aqui, somos servos de Deus. Avante, sim, avante. Erguendo o seu pendão real, avante, sim, avante, sempre firmes, avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão. Irmãos, quantas vezes você não cantou esse hino? Avante, sim, avante, sempre firmes, avançai. A nossa batalha só termina quando formos levados para o descanso eterno. Até lá, estamos firmes. A estratégia do inimigo, qual é? É dizer para você que dá para levar a vida com o evangelho de qualquer jeito. E outra, que você já fez muito, você merece um descanso. Isso é estratégia do diabo para fazer você parar. Mas sabe o que você precisa fazer hoje? É dizer: Deus não desiste de mim, eu não desisto de Deus. Deus continua trabalhando em mim e eu continuo trabalhando para o Senhor. É isso que você precisa dizer isso hoje. É isso que você precisa dizer isso para você mesmo, para que você não se esqueça que você é um servo de Deus, que você foi chamado por Deus, que você é um homem abençoado, uma mulher abençoada e que Deus está cuidando de você. Você crê nisso ou não?